Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa série de estudos para Ministério de Louvor dentro dos livros da Bíblia. No último episódio, a gente esteve falando um pouquinho sobre o livro de Tito, que apesar de ser uma carta pastoral, também trazia muitos ensinamentos para nós na área do Ministério de Louvor. E hoje, o que nós temos para poder apresentar? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Tiago. Isso mesmo, Tiago. Tiago, para quem não sabe, ele era irmão de Jesus. Mas antes de eu continuar a falar um pouco sobre esse assunto, porque nós vamos estar falando sobre a fé viva no Ministério de Louvor através do livro de Tiago. Antes da gente começar, vai dando seu like aí, já começa a curtir, se você gosta desse vídeo, encaminhar para quem você acha que seria bom para poder aproveitar um pouquinho sobre esse estudo, essa meditação, que eu acho que vai trazer muitas coisas para você. Lembrando que esse aqui é o canal da teoria musical e de ensinos para que você possa desenvolver o seu ministério na área da música. Sendo você ministro, músico, ou apenas um back, ou apenas um apreciador de música. Este é o canal que você vai encontrar o melhor. E a gente está numa série especial de estudos para Ministério de Louvor, tá bem? Meu nome é Adriana de Moura e conto com você e bora pro vídeo! O capítulo número 3 de Tiago é assim fortíssimo, porque vai falar sobre o domínio da língua, que muitas vezes as pessoas não querem, né? A língua é um pedacinho assim, mas faz assim um estrago na vida de uma pessoa, um estrago muito grande. E o versículo que a gente vai falar, ele está em Tiago 3, no versículo 10. Eu vou ler aqui na tradução normal, mas também vou ler nessa tradução aqui dessa Bíblia, que vai falar assim: Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte de água dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Em outras traduções vai dizer assim: que da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai falar que da mesma boca você não pode proferir coisas ruins, porque é igual o versículo aqui falou, a gente não fala que de uma fonte vai sair água limpa e água suja. Não tem como sair. Não tem como você pegar ali um copo de água limpinha, branquinha, cristalina, dentro de um poço de lama. Então, a gente tem que aprender que da boca da gente, ao mesmo tempo que procede bênção, também sai maldição. Ele vai falar aqui que a língua, ela é um pequeno leme, ela é como um pequeno leme de um grande navio que consegue contornar a tormenta. Que uma simples palavra pode parecer nada, mas ela é capaz de construir ou destruir quase tudo. Então, gente, ó, vamos começar a ter a vigilância na língua, tá? Porque palavras durante o ensaio e cultos têm poder. Você vai usar as palavras, a maneira que você conduz o ensaio, o que você fala durante a sua ministração no culto, as palavras ela têm poder. E elas podem edificar, mas também elas podem desanimar. Às vezes, com uma simples palavra, você destrói o ministério de uma pessoa. A gente tem que evitar críticas destrutivas. As críticas dentro do Ministério de Louvor, elas têm que ser construtivas, trazer crescimento, elas não podem ser destrutivas para deixar a pessoa ainda pior. E outra coisa, conversas negativas que contaminam o espírito e a adoração. Nada de conversa negativa, gente, chega. Nós somos novos em Cristo Jesus. A gente não tem que estar com conversinha que venha trazer negatividade, tá bom? Porque há poder nas suas palavras. Então, qual é o princípio que eu vou tirar sobre esse capítulo para mim, que vai falar sobre a língua? Quem ministra com a boca, cantando, ela deve purificar também nas conversas.
Se você tem a boca purificada para poder louvar e adorar o Senhor, quando você estiver conversando com alguém, quando você não estiver no palco, quando você não estiver num lugar onde você está sendo visto, você também tem que controlar o que você fala. A sua boca ela tem que ser santa. Ela tem que proferir somente um tipo de fonte. Porque se for para também colocar uma fonte destrutiva, gente, é melhor você não ficar com duas caras, né? É melhor você ficar levando a conversa só todo de uma vez. Se é para ser destrutivo, então seja destrutivo total. Nada de duas fontes, porque não tem como jorrar uma mesma fonte, dois tipos de água. Beleza? No capítulo 4, Tiago vai falar um pouco sobre humildade e submissão. E qual é o versículo que a gente vai encontrar aqui para falar? Está em Tiago 4:6, que vai dizendo assim: vocês estão, vou começar do versículo 4 para dar mais sentido. Vocês estão tentando passar a perna em Deus? Se não querem benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo, e acabarão inimigos de Deus. E acha que Deus não liga? Pois ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, a gente com o coração com humildade, sem soberba, é o que Deus está procurando. Ele vai falar um pouco sobre você, esse capítulo vai falar um pouco sobre o fato de você levar uma vida séria, o fato de você viver com sabedoria, primeiramente adorando ao Senhor. E vai falar também que a gente tem que ser humilde com o nosso coração, porque o Senhor a palavra também vai dizer que o Senhor conhece a intenção dos nossos pensamentos, a intenção que está dentro do nosso coração. Então, o que eu trago isso para o Ministério de Louvor? Que o palco ele não é lugar para autopromoção. Se você está achando que o palco é lugar para você se autopromover como artista, esquece, tem aquela canção que fala, mas eu não sou artista, não sou celebridade. Lembra? Você não é artista, você não é celebridade. Sinto lhe informar, tá bom? Mas no palco você tem que apontar apenas para um alvo, que é Cristo, tá? Aceitar as correções com o espírito ensinável. Nada de ficar agindo com soberba. Se você está sendo corrigido, se você está sendo tratado, você tem que ter um coração ensinável, um espírito de humildade para aceitar ser corrigido, aceitar ser tratado dentro do Ministério de Louvor, porque tudo vai ser para o seu crescimento. Nada vai ser para tentar destruir você, tá bom? Então, esse capítulo que fala, ele me traz um princípio muito forte, que vai dizer assim, que a presença de Deus flui mais livremente em corações humildes. Quer ter a presença com você, quer carregar a presença, seja humilde. Lembra que Jesus falou que a gente ser como ele, que é manso e humilde de coração. E muitas vezes não é fácil, tá? Porque você viver em comunidade, você viver em grupo, é lidar com muitas pessoas de vários temperamentos. E isso pode até mexer com você. Mas você tem que entender que o Senhor está contigo, tá bom? Chegando ao último capítulo do livro de Tiago, que é o capítulo 5, ele vai nos falar um pouco sobre a oração e a confiança. E o versículo-chave que a gente pega para falar desse capítulo vai ser Tiago 5,16. Tiago 5,16 vai falar assim, ó. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Olha só o que vai continuar no 17. A oração de uma pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Então, ela vai dizer que a oração ela é poderosa. Ele vai dizer que a oração ela é eficaz, porque ela é feita ali
todos os dias, com constância, a gente vai saber que se não está sentindo bem, a gente tem que orar. O segredo está na oração. Isso aí a gente já sabe há muito tempo. Então, antes de ministrar, o ministério de louvor é bom orar juntos. Orar juntos com a sua equipe é tão importante quanto afinar os instrumentos. É afinar a alma, afinar ali o grupo em si, ficar todo afinadinho, porque ele vai funcionar como se fosse, a oração é como se fosse o afinador ali, para colocar as coisinhas no eixo, mas é orando juntos, tá? Não é cada um orando por si, porque você orar sozinho, você vai estar se edificando, mas você orar em conjunto, você está edificando a equipa. Ela sim está sendo edificada. Então a gente tem que entender que isso é tão importante quando você ir lá, ó, e afinar seu instrumento. É você afinar a alma, afinar o ministério de louvor em Cristo. E a música, ela pode tocar emoções, mas a oração, ela abre o céu. Então a música muitas vezes ela vai tocar, vai emocionar, o pessoal vai ser movido pelo Espírito através do nosso instrumento, da nossa adoração, mas a oração é que vai abrir o céu. Então seja uma pessoa de oração, seja um músico de oração, seja um levita de oração. É necessário para a gente estar em contato com o céu. E através disso, o princípio que eu trago para mim é: louvor sem oração é apenas uma performance. Louvor com oração é um ministério, tá? Então, louvor, quando você louva com oração, quando você tem um ministério. Se você só ficar louvando e não buscar, você vai ter performance. Então, a gente tem que pensar bem sobre isso, como as coisas funcionam, né? Porque muitas vezes a gente não quer estar falando nada, mas a gente não quer estar fazendo as coisas. Então, eu tenho umas perguntinhas para você aqui, para trazer um pouco de reflexão para a sua vida nesse final desse vídeo, que a gente já está encerrando. Primeiro, como reagimos a críticas e dificuldades no Ministério de Louvor? Você vai pegar essas perguntas e pode responder aí, né, nas respostas, nos comentários, tá bom? Outra coisa, nossas atitudes durante a semana condizem com a letra que a gente canta no fim de semana? Tá condizendo nossas atitudes? Há palavras ou comportamentos que precisamos alinhar para edificarmos a equipe? De que maneira podemos cultivar humildade e evitar vaidade no palco? Como podemos incluir mais oração ao nosso processo durante o ensaio e durante o culto? Como podemos incluir mais oração no nosso processo de ensaio e culto? Essas são as perguntas da reflexão do livro de Tiago. Eu espero que você tenha gostado. Põe aí o comentário, fala o que você achou do vídeo, o que você aprendeu, qual é o conselho que você dá também, se você tiver dica. Vamos nos interagir para a gente poder desenvolver os nossos ministérios, porque a gente tem que estar um com os outros, porque é assim que a palavra explica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima semana tem mais um livrinho aí para a gente trabalhar dentro dessa série de estudos que estamos fazendo para o Ministério de Louvor. Eu espero te ver, então, no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal!